Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo a respeito do capítulo 15 do texto de Ernest Mandel, que está no livro O Capitalismo Tardio. Este capítulo se intitula O Estado na fase do capitalismo tardio. Encerramos nossa discussão no vídeo anterior, observando que, se de um lado o conjunto da burguesia busca operacionalizar com o Estado sob a forma de um capitalista total ideal, por outro lado, este processo de desenvolvimento do capitalismo monopolista, no qual o Estado comparece cada vez mais como uma instância necessária para resolver problemas localizados ou problemas gerais do conjunto da burguesia, este desenvolvimento é acompanhado também pela emergência cada vez mais pujante em cena da classe trabalhadora. Isto obrigará ao Estado, ao âmbito do Estado e seus aparelhos, a realizar também medidas que contemplem demandas da classe trabalhadora, feita através, fundamentalmente, dos seus sindicatos, naquele período que Mandel está analisando. Daí, ele atentar para que a ascensão do capitalismo monopolista coincidiu com o aumento da influência política do movimento da classe operária. Isto terá, para Mandel, efeitos sobre a evolução do Estado burguês, ou seja, daquele Estado que busca atender aos interesses do capital, ainda que não seja um mero instrumento do capital, uma vez que muitas decisões tomadas no âmbito do Estado, por vezes, contrariam os interesses mais imediatos das frações de classe e mesmo do conjunto da classe capitalista. Mas, diante da emergência do movimento sindical e da consolidação de um movimento operário forte, aqui ele está analisando fundamentalmente uma conjuntura que se abriu no continente europeu, nos países da Europa ocidental, fundamentalmente, e até certo ponto também nos Estados Unidos, a emergência da classe trabalhadora, a classe trabalhadora entrando em cena, fará com que o Estado tenha que contemplar também outras demandas que não sejam aquelas estritamente imediatas da classe burguesa. Daí que se fortalece também a exigência para um maior papel integrador do Estado. Mandel observa que, do ponto de vista burguês, predomina a ilusão de que todos os homens são iguais no interior da sociedade. No entanto, esta igualdade, como já tentava Marx, é apenas a igualdade jurídica, é a igualdade de uma parte comprar a força de trabalho, enquanto a outra parte vende a força de trabalho. Este mecanismo ilusório, ele precisa ser reforçado no capitalismo tardio. Observará neste sentido Mandel, por um lado, o surgimento de poderosos partidos da classe trabalhadora, naquela conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial, aumentou a urgência e o grau do papel integrador do Estado. Para o assalariado, a ilusão de igualdade formal enquanto vendedor da mercadoria força de trabalho reforçava-se agora cada vez mais com a ilusão da igualdade formal enquanto cidadão ou eleitor. Com isto, na prática, se dissimulava a desigualdade fundamental de acesso ao poder político, que, na prática, também é uma decorrência da profunda desigualdade do poder econômico
entre as classes da sociedade burguesa. Portanto, a possibilidade de votar cria uma nova ilusão no interior da classe trabalhadora e no interior da sociedade. As relações sociais se fetichizam ainda mais, uma vez que, se juridicamente todos os votos têm o mesmo peso, também é um fato que nem todos disputam as eleições com as mesmas condições econômicas ou com os mesmos mecanismos à sua disposição. A partir do momento em que esta ilusão da participação via parlamento, utilizando o voto, ela se reforça, a burguesia, portanto, o conjunto do capital, poderia derivar vantagens consideráveis, integrando os partidos de massa da classe operária na democracia parlamentar burguesa. E isto na medida em que não ameaçassem diretamente a sua posição de classe dominante. Por outras palavras, cada vez mais, através dos partidos da classe trabalhadora que se mostravam predispostos a participar do jogo eleitoral, o conjunto do capital construía um novo mecanismo para reforçar a ideia ilusória de que na sociedade prevalecem relações iguais entre os indivíduos. Para Mandel, a entrada de deputados social-democratas, portanto, aquela corrente reformista no interior da classe trabalhadora, a entrada de deputados sociais-democratas e, mais tarde, até mesmo dos comunistas nos parlamentos burgueses, significava que estes órgãos legislativos perdiam cada vez mais sua função de árbitro de interesses conflitantes no interior da classe burguesa. Observemos que, anteriormente, Mandel está assinalando que o parlamento passou a ser, na fase do capitalismo concorrencial, uma instância privilegiada para o conjunto da burguesia realizar seus interesses de classe. A partir do momento em que, na esfera parlamentar, cresce a participação de representantes da classe trabalhadora, o parlamento ele continua a ser uma esfera de atuação das frações de classe e do conjunto da burguesia. No entanto, isto assinala para o conjunto da burguesia também a necessidade de encontrar novas formas de atuação para realizar os seus interesses. E uma destas formas vai ser a participação mais próxima à própria esfera do Estado, como se fosse uma negociação direta entre o capital e a esfera estatal. Daí observar Mandel que a tarefa de assegurar a continuidade da dominação política do capital foi gradualmente transferida do parlamento para os escalões superiores da administração estatal. Daí, para o futuro, a tendência do poder político descentralizar-se cada vez mais no aparato do Estado foi uma resposta a esses desenvolvimentos. Desta forma, a ação do aparato do Estado tornou-se frequente de tal modo que, quando isto não era resolvido pela via democrática, não raras vezes se podia apelar para a existência de ditaduras militares ou para formas de bonapartismo e até mesmo o fascismo, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Observemos que aqui Mandel está colocando em pauta a questão das ditaduras, porque o período posterior à Segunda Guerra Mundial não eliminou, não trouxe a forma democrática para todos os países do continente europeu. Existirão formas ditatoriais, como é o caso de Franco na Espanha,
ou então de Salazar em Portugal, ou Papandreou na Grécia. Esta foi a forma limite que a burguesia, no período do pós-guerra, encontrou para continuar gerenciando internamente os seus interesses de classe, valendo-se do Estado e de seus aparelhos. Mandel observa que outra característica desta época, do pós-Segunda Guerra Mundial, foi uma ampliação geral da legislação social, que ganhou impulso particular no período imperialista. Em certo sentido, tratou-se de uma concessão à crescente luta de classes do proletariado, destinando-se a salvaguardar a dominação do capital de ataques mais radicais por parte dos trabalhadores. Aqui cabe observar que, necessariamente, não foi uma concessão. De livre e espontânea vontade, o poder do capital não concede nada à classe trabalhadora. Cada concessão ou cada conquista obtida pela classe trabalhadora resulta de lutas. Portanto, é necessário atenuar aqui este sentido dado por Mandel à palavra concessão. Melhor seria dizer que, à luz das lutas travadas pela classe trabalhadora, e, a fim de continuar salvaguardando os seus interesses de classe, o aparato de Estado e o próprio Estado atuam no sentido de estabelecer certas melhorias que atendem aos interesses imediatos da classe trabalhadora, a fim de garantir os interesses gerais da acumulação capitalista. Mandel está se referindo aqui, fundamentalmente, àquilo que se costumou chamar por welfare state, ou estado de bem-estar social, aquele momento no qual o âmbito do Estado promove políticas sociais públicas para atenuar os conflitos entre as classes. Um livro muito interessante que discute essa questão, embora não esteja traduzido para o português, é o livro de Pierre Suiri, intitulado A Dinâmica do Capitalismo no Século XX. Ali fica mais explícita como que aquelas chamadas concessões dadas a partir do âmbito do Estado à classe trabalhadora, na verdade, não são concessões, mas resultados de lutas travadas pela classe trabalhadora. O fundamental deste processo, destas iniciativas que têm como ponto de irradiação o âmbito do Estado, irradiação essa motivada pelas demandas, pelas pressões realizadas pelos vários segmentos da classe trabalhadora, o resultado destas iniciativas é que se buscava ou se atendia, mais uma vez, aos interesses gerais da reprodução ampliada do modo de produção capitalista, assegurando, assim, a reconstituição física da força de trabalho, de um lado, que era ameaçada pela superexploração, mas também garantindo, de outro, que as taxas de lucro continuassem em patamares aceitáveis para o capital. Ainda que se possa falar em redistribuição, Mandel atenta que, na verdade, esta redistribuição também é uma ilusão, uma vez que ela não produz igualdade no interior da sociedade, e sim, ela apenas implica que a classe trabalhadora vai se apropriar de um outro quinhão daquela mais-valia extraída, sem eliminar, contudo, a própria extração da mais-valia. Vale a pena pegar aqui o raciocínio que Mandel está encaminhando. Dirá ele, outra característica desta época, que é daquele pós-Segunda Guerra Mundial, foi uma ampliação geral da legislação social. Em certo sentido, tratou-se de uma concessão à luta de classe do proletariado, destinando-se a salvaguardar a dominação do
capital de ataques mais radicais por parte dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, correspondeu aos interesses gerais da reprodução ampliada do modo de produção capitalista, ao assegurar a reconstituição física da força de trabalho, onde estava ameaçada pela superexploração. A tendência à ampliação da legislação social determinou, por sua vez, uma redistribuição considerável do valor socialmente criado em favor do orçamento público, que tinha de absorver uma percentagem cada vez maior dos rendimentos sociais, a fim de proporcionar uma base material adequada à escala ampliada do Estado do capital monopolista. Portanto, essa disputa pelo fundo público, que está nas mãos do Estado, e, em certo sentido, conquistas imediatas obtidas pela classe trabalhadora, no sentido de atenuar a superexploração do trabalho no plano imediato, era uma condição necessária para a continuidade do próprio capital. Redistribuir, entre aspas, para permitir a continuidade da própria lógica capitalista. Para Mandel, não se pode perder de vista que aquilo que se chama por Estado social não deixa de ser uma ilusão, uma vez que continua a ser um Estado de classe. As ilusões relativas a um Estado social, diz Mandel, conduzem à falsa crença de uma redistribuição crescente da renda nacional, que tiraria do capital para dar ao trabalho. No entanto, isto não passa de estágios de desenvolvimento de um reformismo social, cujo fim lógico é um programa para a estabilização da economia capitalista e de seus níveis de lucro. Este programa, por sua vez, incluirá habitualmente restrições periódicas ao consumo da classe operária, a fim de aumentar a taxa de lucro e, assim, estimular investimentos. Basta ver, por exemplo, como cada vez mais são desenvolvidos argumentos de que dar aumentos salariais furaria um teto de gasto ou então violaria a responsabilidade social e violaria os princípios de equilíbrio das contas públicas. Este é um mecanismo ideológico frequentemente utilizado pelo capital, propagado pela esfera estatal e seus aparelhos, a fim de realizar políticas de arroxo salarial junto aos trabalhadores. Mandel observa que outra ampliação das funções do Estado no estágio tardio do capitalismo monopolista foi operacionalizar com a esfera pública para atender às necessidades decorrentes da taxa decrescente de depreciação do valor do uso. Ora, na medida em que a concorrência capitalista se acentua, os produtos aparentemente duráveis precisam ser cada vez menos duráveis. Ou então, o capital precisa inovar continuamente a sua mercadoria. Como isto representa altos custos para o capital, ele transfere parte destes custos para a esfera da pesquisa nas universidades, que realizam a baixo custo aquilo que possivelmente demandaria um alto custo para a empresa privada. Nesse sentido, observará Mandel outra ampliação das funções do Estado no estágio tardio do capitalismo monopolista é que a redução da rotação do capital fixo
cada vez mais as máquinas precisam ser substituídas para produzirem mercadorias novas que favoreçam a competitividade dos capitais privados em relação aos outros capitais privados, a redução da rotação do capital fixo, a aceleração da inovação tecnológica e o aumento do custo dos principais projetos de acumulação de capital devido à revolução tecnológica, com seu aumento correspondente de riscos de atraso ou malogro na valorização dos enormes volumes de capital necessários a estes projetos, conduziu à necessidade de redirecionar as pesquisas, em parte, para o âmbito da esfera pública das universidades. O resultado dessas pressões é uma tendência a aumentar não só o planejamento econômico do Estado, como também a aumentar a socialização estatal dos custos, dos riscos e perdas em um número constantemente crescente de processos produtivos. Portanto, há uma tendência inerente ao capitalismo tardio à incorporação pelo Estado de um número sempre maior de setores produtivos e reprodutivos das condições gerais de produção que financia. Sem esta socialização dos custos, estes setores não seriam, nem mesmo remotamente, capazes de satisfazer as necessidades do processo capitalista de trabalho. Portanto, não é estranho que, volta e meia, se apresente ou apareça na televisão certas matérias mostrando pesquisas avançadas que estão sendo feitas no terreno das inovações tecnológicas pelas universidades. Estas pesquisas não são bancadas necessariamente pelas universidades, que têm os seus recursos cada vez mais castrados pela própria esfera do Estado. Mas isto não quer dizer que as empresas privadas não acabem financiando certas pesquisas que possam ser benéficas para elas no futuro, a fim de acumularem capital. Observe-se, por exemplo, que a vacina para o tratamento do Covid não surgiu como obra do Espírito Santo. Já existiam várias pesquisas no interior das universidades a respeito do Covid, mas enquanto não existia uma pandemia, estas pesquisas elas ficavam ou engavetadas ou então em ritmo bastante lento. Bastou haver a pandemia para que as universidades começassem a propor tratamentos provisórios ou mais efetivos e esses tratamentos serem utilizados pela grande indústria a fim de vender vacina para todo o planeta. Mandel observa que esta ampliação das esferas, das condições gerais de produção, é uma tendência inerente ao capitalismo tardio. Exemplos neste sentido são o uso crescente dos orçamentos do Estado para financiamento de pesquisas e dos custos do desenvolvimento e as despesas estatais a financiar ou subsidiar usinas nucleares, aviões e grandes projetos industriais. Outros exemplos indiretos são o fornecimento de matérias-primas bastante baratas mediante a nacionalização das indústrias. Mandel está pegando aqui um período no qual o Estado ele vai ter uma forte participação na existência de indústrias, como era o caso, no caso brasileiro, o caso da CSN. Portanto, enquanto interessava o capital, não havia problemas nenhum na existência de empresas estatais. Mandel está mostrando aqui o que acontece no pós-guerra, ou seja, amplia-se o rol das empresas estatais. Mas tão logo as condições para acumulação tenham sido satisfeitas, o capital faz o movimento inverso, de defender a desestatização, sob o argumento de que o Estado
ele, com empresas estatais, é muito pesado, paquidérmico e não consegue atender às reais necessidades da população. Sabemos que este é um argumento ideológico fundamental que estrutura o pensamento neoliberal, sobretudo a partir dos anos 1980. Portanto, exemplos indiretos são o fornecimento de matérias-primas baratas mediante a nacionalização das indústrias particulares que as produzem, subvencionando assim, de forma dissimulada, o setor privado. O capital estatal, neste sentido, funciona como um esteio do capital privado e, em particular, do capital monopolista. O fato de que o Estado amplie as suas funções para atender, fundamentalmente, às necessidades do capital, e o fato de que o conjunto da burguesia busque representar cada vez mais os seus interesses no interior da esfera estatal e de seus aparelhos, não significa que, no capitalismo tardio, o capital elimine todas as dificuldades para a valorização do próprio capital, sobretudo em razão de que a supercapitalização ou a superacumulação de capital, propiciada pela nova fase que se abre no pós-Segunda Guerra Mundial, também criam novas dificuldades para o Estado, para o capital. Mas essas dificuldades, elas também se rebatem no âmbito do Estado. Se o Estado ele atua no sentido de dirimir, de reduzir cada vez mais os constrangimentos que o capital possa ter, isto não significa que ele resolva, a partir da sua intervenção, todas as contradições que atravessam a própria sociedade burguesa. Nesse sentido, dirá Mandel, o Estado resolve essas dificuldades, ao menos em parte, proporcionando oportunidades adicionais numa escala sem precedentes para investimentos lucrativos desse capital na indústria de armamentos, na indústria de proteção ao meio ambiente, na ajuda a países estrangeiros e obras de infraestrutura. No entanto, isto não significa a eliminação das contradições que perpassam o próprio desenvolvimento do capitalismo tardio. A partir daí, Mandel começa a investigar estas contradições insolúveis que perpassam o âmbito do capital na sua fase tardia, na sua fase monopólica tardia. Mas esta discussão deixamos para um quarto e último vídeo, a fim de que possamos fazer uma investigação cuidadosa deste importante capítulo de Ernest Mandel, que é o capitalismo na fase, o Estado na fase do capitalismo tardio, que está em seu livro O Capitalismo Tardio. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui a resgatar textos clássicos e a fazer a nossa defesa da sociologia. Até uma próxima.